Estou analisando uma malha de um diodo Zener, regulada por um diodo, com tensão regulada por um diodo Zener. Como saber qual é a máxima corrente que essa malha vai poder conduzir, professor? Perfeito. Então, nada melhor do que a gente analisar um esquema eletrônico bem pequenininho aqui, David. Olha lá. Então, tem um esquema eletrônico bem humilde aqui. Reduzido. Certo? Que a gente teve que dar um zoom de 340 milhões de vezes aqui até chegar no diodo Zener. Tá bom, pessoal? E olha só que interessante. Se essa Masterclass tiver pelo menos 1000 likes, eu vou ser exigente, não quero nem saber. Se essa Masterclass chegar a 1000 likes, nós vamos fazer a continuação da Masterclass sobre o diodo Zener. A gente vai falar sobre o diodo Zener em curto, diodo Zener em aberto, tudo isso e muito mais, tá bom? E é por isso que toda a galera tem que deixar o like, porque quem deixar o like vai garantir a nossa próxima Masterclass. Fechou? Nesse circuito eletrônico aqui, vamos considerar esse circuito eletrônico um circuito eletrônico que pode ser de um ar-condicionado, pode ser de uma TV, pode ser de uma placa de um notebook, pode ser o circuito que for. O importante é a gente analisar essa malha que o diodo Zener está inserido nele. Legal? E aí tem um conector aqui, David. Olha só que interessante. Tem um conector que, por sinal, tem aqui uma tensão de 33 volts num ponto. Está escrito NC no outro ponto dele, que, por sinal, significa... O que significa mesmo NC, David? Fala aí para a galera. Not connected, não conectado. Exatamente. Inclusive, muitos alunos olham para pontos de placas eletrônicas e esquemas que está escrito NC e ficam perdidos. Pô, professor, mas eu não sei o que está conectado e nem você sabe, nem eu, meu querido. Porque é NC, tá bom? Sem NC não tem conexão, tá bom? O circuito aqui está em aberto, fique tranquilo, legal? Então, menos mal é menor dos problemas. E aqui chegamos num ponto que está marcado 5 volts nesse esquema eletrônico, tá? E aí, quando a gente segue a trilha, já deixa a hashtag aí no campo de comentários, segue a trilha, porque seguir a trilha e seguir as linhas de interligação no esquema e na placa são as partes mais importantes do fantástico mundo da eletrônica. Que é o que você aprende quando que uma coisa está conectada à outra, o que está interligado num ponto, no outro. Então, segue a trilha, é uma das coisas mais importantes. Legal? Então, segue a trilha e vamos juntos que vamos passar de ano nesse fantástico mundo eletrônico. Ó, 5 volts vem aqui e chega nesse componente. Adivinha quem que é, David? Olha ele aí, ó. Olha o símbolo dele. Já chegamos aqui no famoso diodo Zener, onde nós temos o terminal catodo dele ligado no 5 volts e o anodo ligado no negativo. Ou seja, o diodo Zener está polarizado reversamente. Por que ele está polarizado reversamente? Porque nós temos positivo no catodo e negativo no anodo. Diodo Zener trabalhando reversamente polarizado, ele vai ser um regulador de tensão. Ou seja, a tensão do Zener vai ser aplicada em todo o mundo que está em paralelo com ele. Então, olha só que interessante, David. Tá vendo esse capacitor 108 aqui, ó? Uhum. Se eu tivesse que perguntar hoje aqui, ó, qual é a tensão estimada desse capacitor? Qual que seria, David? Bom, como ele está em paralelo com o diodo Zener, os componentes em paralelo recebem a mesma tensão. Então, se tiver 5.1 em cima do diodo Zener, teremos 5.1 em cima do capacitor também. Perfeito. Então, olha só. Sabendo a tensão do Zener, que é um Zener regulador aqui de 5.1 volts, capacitor 108 em paralelo com ele, entrada com entrada, saída com saída, tensão do capacitor 108, 5 volts. Capacitor 106. O capacitor 106 está em paralelo com o capacitor 108. Então, a tensão do capacitor 106 também terá um valor bem próximo da tensão do Zener, que é de 5.1 volts. Tá bom? E aí, gente, o fato é o seguinte, que para essa tensão de 5 volts chegar aqui e ser regulada pelo diodo Zener, ela teve que vir de algum lugar. É ou não é, David? Opa, tem que nascer. Então ela teve que ter uma origem. Então, para você saber a origem dessa tensão, adivinha o que nós vamos fazer, David? Segue a trilha. Seguir a trilha. Segue a trilha e segue a ligação, ó. Então, gente, essa tensão que está chegando aqui no diodo Zener,
tá bom? Ela vai seguir essa linha aqui, ó. Então, vamos seguir essa linha e ver aqui, ó. Opa! Chegou aqui, meu querido David, no R130. Então, gente, vamos fazer o seguinte. Já anota aqui para mim no campo de comentários o valor do R130, que vai ser muito importante para a gente, tá? O valor do R130 é de 56 ohms, 56 ohms por 2 watts de potência. Então, é um resistor que está ligado na malha do diodo Zener de 56 ohms por 2 watts, tá? E aqui tem um adendo, né, muito interessante que está marcando aqui, ó, que esse resistor aqui ele poderá ter o valor de 68 ohms se, porventura, esse equipamento ou o que está ligado nele for de 14 polegadas. Então, pode ser que seja uma TV, tá bom? Beleza? Então, olha só, chegou nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, eu ainda não sei qual é. Eu ainda não sei qual é a tensão, mas vamos seguir a trilha. Vamos lá, ó. Se eu ir para a direita, olha só que interessante, David. Seguindo aqui à direita, ó, nós chegamos no pino de VCC. VCC2 vídeo. Olha só que interessante, David. Isso quer dizer que a mesma tensão que está entrando no R130 é uma tensão que está indo para a alimentação de um circuito integrado. Então, isso é muito importante. Quer dizer que aqui a gente está trabalhando em níveis de tensão de alimentação de circuitos integrados. Que CI? Ó, seria o CI ou IC, perfeito 201, GL 3812. Tá bom? Aí, esse mesmo nível de tensão que está aqui no nosso resistor do diodo Zener, vem tanto para cá, quanto também desce aqui, ó. E chega nesse capacitor. Capacitor 204, tá vendo aqui, David? Uhum. E aí a gente já tem uma dica muito importante que, inclusive, eu quero dar essa dica aqui para vocês, pessoal. Nesse momento, nós não sabemos ainda o valor exato da tensão que está entrando na malha do diodo Zener. Nós não sabemos ainda. Só que, nesse momento, se a tensão que está chegando no resistor do Zener também está chegando no capacitor 204, você concorda, David, que esse capacitor ele tem que suportar essa tensão? Sim, com certeza. Por quê? Porque se ele não suportar essa tensão, ele pode vir a explodir, ele pode vir a inchar e ter um mau funcionamento, um funcionamento horroroso. Então, como a tensão que está no resistor do Zener aqui, ó, é a mesma tensão, ó, tá no mesmo barramento, tá na mesma trilha que está chegando nesse capacitor, e esse capacitor, o esquema tá falando para mim que é de 47 microfarad. A letra U, junto ao valor da capacitância, significa micro, tá, pessoal? Beleza? Ó, mais uma dica, ó. A letra U, no valor da capacitância, significa o submúltiplo micro. Então, é de 47 microfarad por 16 volts. Então, o que esse 16 volts do capacitor já indica para a gente, David? Que a tensão não poderá ser superior a 16 volts. Perfeito. Então, olha só que dica fantástica, pessoal. Se você está fazendo manutenção eletrônica, está seguindo o esquema eletrônico, tá bom? E você está aqui analisando esse trecho com o diodo Zener, sabe que aqui tem que chegar a 5 volts. Vai seguindo a trilha, vai seguindo a trilha. Coisa mais linda do mundo. Chegou no resistor. E chegou nesse ponto aqui. E nesse ponto tem um capacitor de 16. Esse capacitor de 16 volts já traz a informação importantíssima que a máxima tensão aplicada nessa malha será de 16 volts. Então, se você for medir a tensão ali com o multímetro, automaticamente já vai ter que dar uma tensão no máximo de 16 volts. Fechou? Então, dica primordial para você saber se o que você está medindo está bem dentro da realidade ou fora, né, David? Porque, por exemplo, se você chegar nessa malha e medir 24 volts, alguma coisa está errada. Se você chegar e medir 3 volts,
Se você sabe que aqui nessa malha, aqui um nível já regulado aqui é de 5, alguma coisa está errada também. Então, ter um norte de análise de nível máximo de tensão e nível mínimo, nesse caso de 16 poderá se tornar 5, é muito importante para você saber se o que você está medindo está conforme ou não, podendo apontar já um certo defeito no funcionamento do sistema eletrônico, gente. Então, dica top de linha, incrível e sensacional, tá? Se você está fazendo manutenção eletrônica, está seguindo o esquema eletrônico, tá bom? E você está aqui analisando esse trecho com o diodo Zener, sabe que aqui tem que chegar a 5 volts. Vai seguindo a trilha, vai seguindo a trilha. Coisa mais linda do mundo. Chegou no resistor e chegou nesse ponto aqui. E nesse ponto tem um capacitor de 16. Esse capacitor de 16 volts já traz a informação importantíssima que a máxima tensão aplicada nessa malha será de 16 volts. Então, se você for medir a tensão ali com o multímetro, automaticamente já vai ter que dar uma tensão no máximo de 16 volts. Fechou? Então, dica primordial para você saber se o que você está medindo está bem dentro da realidade ou fora, né, David? Porque, por exemplo, se você chegar nessa malha e medir 24 volts, alguma coisa está errada. Se você chegar e medir 3 volts, se você sabe que aqui nessa malha, aqui um nível já regulado aqui é de 5, alguma coisa está errada também. Então, ter um norte de análise de nível máximo de tensão e nível mínimo, nesse caso de 16 poderá se tornar 5, é muito importante para você saber se o que você está medindo está conforme ou não, podendo apontar já um certo defeito no funcionamento do sistema eletrônico, gente. Então, dica top de linha, incrível e sensacional, tá? Aí, esses 16 volts no máximo que poderão estar aqui, também vem para cá, David, ó. Olha só que interessante. Também alimentam o pino VCC1. E esse pino de VCC1 é o lado esquerdo do CI IC201 com o código GL3812. Perfeito? Então, David, se eu tivesse que passar um desafio para você da seguinte maneira. Meu querido, qual é a tensão máxima permitida nesse caso de alimentação desse CI segundo o esquema eletrônico e a partir de tudo aquilo que a gente analisou? Analisando o capacitor e essa malha aqui, qual seria a tensão máxima permitida de alimentação, nesse caso, sobre esse circuito integrado? Eu fiquei com uma dúvida aí, que eu vi uma pecinha ali no canto, um Zener ali, que me deixou com a pulguinha atrás da orelha. Mas, pensando no capacitor, a tensão máxima seria 16 volts. Perfeito, perfeito. Então, a partir de um momento que você sabe que esse cara aqui pode armazenar no máximo 16, a tensão máxima nessa malha aqui será então de 16 volts. E aí tem, olha só que interessante, gente, isso é muito massa, tá? Porque aí tem um diodo Zener de 18 volts que está ligado do pino de VCC1 para o negativo. Então, o catodo no positivo e o anodo dele no negativo. E a gente estava falando do Zener de 5, né? Mas como chegou nesse Zener de 18, já vamos bater um papo sobre ele rapidinho também. Por que é interessante esse Zener de 18 aqui do pino de VCC do CI para o negativo? Porque se tiver uma tensão, algum surto de tensão maior do que 18 volts, esse cara aqui vai tender a limitar a tensão do regulador em 18 volts. Ele vai, como alimentação do CI, do VCC, para o GND. Tá bom? Tá vendo que tem o GND aqui, David, no pino 10? Uhum. Como o Zener tá com a parte de regulação positiva dele, que é o catodo no VCC, e o anodo no GND, é como se o Zener tivesse aqui, ó. Sim. Catodo mandando 18 volts para cá, anodo 0 volts para cá. Então, como ele está entre VCC e GND, ele vai limitar a tensão do CI em 18 se porventura ultrapassar. Porém,
a tensão estimada nesse barramento que chegue no máximo a 16 volts pelo critério da tensão de isolação dos capacitores. Tá bom? Mas olha só que interessante, quanto aprendizado sensacional vindo desse momento de análise de esquema e circuito eletrônico. Legal? Indo para a direita, acabou a ligação aqui na alimentação do integrado, nós vamos ter que ir para onde agora, David? Para a esquerda. Vamos seguir a trilha. Vamos seguir a trilha. Então, ó, acabou aqui um caminho, vamos seguir, ó. Olha que interessante. Então, seguiu, ó, subindo. Chegou aqui no ponto de derivação. Então, chegou no ponto de derivação, vamos seguir à direita, ó. Seguiu à direita. E aqui nós temos já um indicador fantástico, David, olha só. Nós temos uma indicação de que nesse barramento nós temos um potencial de quantos volts, ó? 12 volts. Opa! Então já clareou, deixa a hashtag clareou aí no campo de comentários que a possibilidade de 12 volts estarem chegando lá no resistor do Zener é muito, muito grande. Mas vamos seguir a nossa trilha maravilhosa. Vamos lá, ó. Segue. E olha lá quem apareceu aqui, David. Olha lá, 78. Exatamente. Então, acabou de aparecer aqui, meus queridos amigos e amados alunos da família Eletrônica Fácil, o famoso 7812. O que é o 7812? É o famoso regulador de 12 volts. Então, gente, nós temos a noção técnica que nesse trecho do nosso circuito eletrônico, nós vamos ter um potencial de tensão aqui de 12 volts. Inclusive, David, ó, nós temos aqui um capacitor de 470 microfarad por 16 volts, que vai estabilizar essa tensão de saída. Então, se a gente estava em dúvida em qual é a tensão que está chegando lá no resistor do diodo Zener, para que a gente possa fazer a análise, então, ó, nesse ponto aqui, ó, de qual é a corrente máxima que vai circular nessa malha, essa tensão, então, será de 12 volts. Fechou? Então, gente, anota aqui para mim no campo de comentários para que a gente possa ter a participação de vocês bombando aqui para mim no campo de comentários, tá bom? Anota aí que 12 volts é a tensão que está entrando na malha do diodo Zener. 12 volts é a tensão que está entrando na malha do diodo Zener. Legal? E aí, então, pessoal, o que acontece? Chegou os 12 volts aqui. 12 volts, David, é a tensão que vai alimentar o nosso circuito integrado. Olha só que interessante. Então, a tensão, se eu tiver que medir a tensão desse CI para saber se ele está sendo alimentado corretamente nessa placa eletrônica, para ver se ele está com alimentação, eu vou colocar ponta vermelha no VCC, ponta preta no GND, e eu vou ter que ter uma tensão de 12 volts aproximadamente, tá? E aí, então, 12 volts vai entrar aqui. E aí, a questão que não quer calar é o seguinte, que inclusive a origem da pergunta é que por trás da pergunta tem toda uma análise de esquema eletrônico que a gente tem que fazer para poder clarear isso aí para a galera, né? A questão é assim, qual a corrente máxima estimada que nós vamos ter nessa malha de 5 volts, nesse sistema que o diodo Zener aqui está regulando para a gente, legal? E como eu sempre falo, a grande dica do professor Rodolfo é a seguinte: o grande segredo para você entender um todo é dividir o problemão em problemas menores. Então, o que acontece? Nós vamos considerar, ao invés de analisar esse esquema eletrônico como um todo, somente o trecho aqui da placa que vai ter 12 volts nesse ponto aqui, vai ter um resistor de 56 ohms, o R130, vai entrar aqui. Ah, professor, mas o que é esse indutor L104 junto com o capacitor 106 aqui? Gente, esse indutor L104 de 100 microfarad junto com o capacitor 106 de 103 picofarad, esse cara aqui junto com o capacitor forma o famoso filtro LC.
onde nós temos um filtro chamado de filtro passa-baixa, um filtro de passa-baixas frequências. E esse capacitor com esse indutor aqui vão, através de uma frequência, de um conjunto de frequências, somente passar baixas frequências aqui, chegando aos 5 volts, com o objetivo de eliminar, então, os ruídos de alta frequência que podem poluir a tensão de 5 volts e ter um mau funcionamento em quem receber tais frequências ruidosas de alta frequência. Então, no filtro de para baixas frequências e altas frequências, o capacitor 106 vai drenar aqui para o aterramento, servindo como um caminho de bypass, um caminho de baixa resistência. Então, é um filtro de baixa frequência, esse filtro LC aqui, tá bom? Que se eu tenho uma tensão no resistor, David, sabendo que eu tenho uma tensão no resistor, tensão no resistor, eu tenho o valor da resistência, automaticamente eu vou saber... Então, nesse momento aqui, nós vamos considerar que esse diodo Zener de 5.1 volt, ele é um diodo Zener de 1 watt de potência, tá bom? Para que a gente possa fazer as nossas análises, perfeito? Aí, 12 volts na entrada e nós temos 5.2 na saída. Perfeito, show de bola. Então, nesse primeiro momento, a gente já clareou bastante, porque a gente sabe que o Zener está funcionando com sucesso. Se eu tenho 12 volts aqui na entrada e o diodo Zener está absorvendo 5 volts entre o cátodo e o anodo, na sua polarização reversa, que é a tensão chamada de tensão de Zener, qual é a tensão que está aqui no resistor de Zener de 68 ohms, David? 6.8. É isso? Exatamente, né? Como que eu faço para saber a tensão desse cara? Eu pego 12, né? Isso aqui, inclusive, é a famosa segunda lei de Kirchhoff, né? Lá no curso de eletrônica fácil, a gente fala isso para a galera, que a somatória das tensões numa malha tem que dar o valor da fonte de alimentação. Ou a somatória das tensões numa malha tem que ser igual a zero. Então, se eu tenho aqui 12 volts no fornecimento total, a soma da tensão do Zener com a tensão do resistor tem que dar a tensão total de 12. Então, se eu tenho 12 aqui e 5 no Zener, vai ficar aproximadamente 7 volts aqui no resistor. Mas vamos lá. Vamos fazer a medição, tá bom? Ó, vamos lá. Segundo a segunda lei de Kirchhoff, tudo aquilo que é fornecido tem que ser consumido pelos componentes numa malha. Então, se eu estou fornecendo 12, essa malha aqui vai ter que consumir esses 12 volts. Se aqui consome 5 aproximadamente, aqui no resistor tem que ter aproximadamente 7 volts. Olha só que incrível, show de bola e sensacional, galera. Então, dos 12 volts, nós temos 6.8 no resistor R1 e 5.2 no resistor R2, no nosso diodo Zener. Perfeito? Tranquilo? Sabendo disso, meus queridos amigos e amados alunos da família Eletrônica Fácil, o que vocês têm que entender, gente? Que se eu tenho uma tensão no resistor, David, sabendo que eu tenho uma tensão no resistor, eu tenho o valor da resistência, automaticamente eu vou saber a corrente máxima que esse resistor do Zener vai permitir que passe entre os seus terminais. Então, toda vez que eu tenho a tensão de um resistor e eu tenho o valor da sua resistência, eu consigo calcular qual é a corrente máxima que passa por ele, aplicando a famosa lei de Ohm. Então, olha só a lei de Ohm entrando aí na parada, tá, gente? Beleza? Então, o que nós vamos fazer nesse momento, gente? Nós vamos calcular o valor estimado da corrente elétrica que passa pelo resistor do Zener a partir da lei de Ohm. Perfeito? Então, eu vou abrir aqui a minha calculadora. Então, vamos lá. Minha maravilhosa calculator. Abri aqui a calculadora. Vamos lá. Primeiro ponto. Qual é a tensão que está no resistor do nosso diodo Zener? 6.8. Ah, não, no diodo Zener.
Tensão do resistor. Isso. Tensão do resistor. Perfeito. 6.8. 6.8. Legal. Qual é o valor da resistência? 68 ohms. 68 ohms. Então, juntou tudo aí. Isso, juntou. 6.8 dividido por 68 ohms. Olha lá o valor que deu. 0.1 ampere de corrente. Fechou? Esse 0.1 ampere de corrente, pessoal, é a mesma coisa que quanto? Que 100 miliampere. Perfeito? Então já anota aqui para mim no campo de comentários, pessoal, para eu ver a participação de vocês. Legal? A corrente do resistor do Zener é de 100 miliampere. A corrente do resistor do Zener é de 100 miliampere. Tá bom? Já vamos anotar aqui para a galera, para testar o engajamento da galera. Vamos lá, gente. A corrente do resistor do Zener é de 100 miliampere. Fechou? Então, quando a gente for medir isso aqui lá com o amperímetro no software Proteus, vai ter que dar um valor bem próximo a 100 miliampere. Perfeito? Então, agora vamos lá para o nosso software de simulação novamente. Vamos lá. Então, analisando o nosso querido software, vamos colocar um amperímetro. Ó, nós vamos colocar um amperímetro aqui, ó, nesse ponto, ó. Legal? Então, DC ammeter. Perfeito? Colocando o amperímetro aqui, o que vai marcar aqui, gente? Como o terminal negativo do amperímetro vai ter a entrada da corrente, vai marcar uma corrente negativa aqui, tá? Mas foque no valor que vai marcar aqui, beleza? No amperímetro. Legal? Que é o mais importante. Despreze o sinal nesse momento. Legal? Estaria marcando positivo se a corrente entrasse no terminal positivo e saísse no negativo. Como a corrente vai entrar no terminal negativo do amperímetro e vai sair no positivo, vai marcar um valor negativo aqui no amperímetro, tá? Vamos dar um play e olha lá que lindo, David. Olha só, qual a corrente que está marcando aqui, ó? Opa, 0.1 ampere. 0.1 ampere. Mas esse número aqui está horroroso, né? Vamos dar 2 cliques aqui e vamos transformar em miliamps. Legal? E olha lá, qual é a corrente, então, que está passando aqui pelo resistor do Zener? Agora tá bonitinho, 100 miliamperes. Perfeito, 100 miliampere. Legal? Então, gente, o fato é o seguinte, que a corrente que está passando pelo resistor do Zener, realmente, a gente acabou de medir aqui, é de 100 miliampere. Perfeito? E aí, o que acontece? Nós temos que entender os limites de trabalho. Nós temos que entender os limites de trabalho. Inclusive, muito obrigado pela participação do Thiago. Coloquei que a corrente do Zener era de 100 miliampere, do resistor do Zener, né? Tá bom? O resistor do Zener é 100 miliampere. O José Albano também e Nova Eletrônica também. Obrigado pela participação, gente. A corrente que está passando pelo resistor é de 100 miliampere. Só que aí entra a primeira lei de Kirchhoff, David. Então, olha como é importante, quando a gente estuda eletrônica, a gente cultivar cada vez mais as aplicações das leis da eletrônica e eletricidade para você entender como as coisas funcionam. Esses 100 miliampere, David, eles vão entrar nesse nó aqui, ó. A corrente, inclusive, deixa eu ativar um modo de... Vou tentar, vamos ver se vai funcionar, tá? Vou salvar aqui. Vou aqui em System Set Animation Options. Eu vou tentar habilitar aqui a exibição do direcionamento da corrente elétrica. Olha lá que bacana. Ficou mais didático agora, né, David? Opa, agora sim. Olha lá que bacana, tá? Então, nós temos os 100 miliampere nesse sentido aqui, ó. Quando a corrente entra no nó, ela vai se dividir, pessoal. Então, ela vai descer um pouco para o diodo Zener e o resto vai para quem consumir os famosos quantos volts, David? 5.2 nesse caso. Nesse caso, 5.1, né? 5.2, que é a tensão do Zener.
Perfeito? Então, se eu tivesse que elaborar uma fórmula matemática, seria o seguinte, que 100 mA vai ser o que vai para o Zener, mais o que vai para quem tiver o consumo aqui do 5V1. Perfeito? Então, toda corrente de 100 que chegar nesse nó vai descer para o Zener e vai para a fonte de 5V1. Então, nesse caso, David, esse 100 mA que está aqui, ele está indo para que carga que está consumindo essa tensão de 5 volts ó, daqui para cá? Quem que está consumindo aqui? É um motor? É um resistor? É um circuito eletrônico digital? É um microcontrolador? Quem que está plugado aqui no conector de saída de 5 volts? Nesse momento, só o voltímetro. Não tem Nesse ninguém. momento está a famosa carga fantasma. Tá bom, gente? Deixa aqui no campo de comentários a hashtag carga fantasma, tá bom? Então, olha só que interessante, gente. Deixa a hashtag carga fantasma, tá bom? Beleza? E é muito importante a gente aprender sobre a carga fantasma, David, porque carga fantasma, olha só, inclusive vai ter uma filosofia eletrônica aqui. Vixe, olha lá. Legal? Carga fantasma é o que faz o diodo Zener quando trabalha em regulador de tensão, ou melhor falando, a carga fantasma faz o diodo Zener, quando trabalhando como regulador de tensão, operar nas suas condições extremas de condução de corrente. Anota isso aqui, inclusive, esse ditado aqui no campo de comentários, pessoal. A carga fantasma faz com que o diodo Zener, em suas condições de trabalho como regulador, faz com que circule por ele a máxima corrente do circuito. Ou seja, se a gente medir nesse momento a corrente do diodo Zener, David, qual é a corrente que deverá estar passando por ele? 100 miliamperes. Perfeito. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou até abaixar aqui. Vou romper aqui esse circuito. O amperímetro vamos colocar em série. Ó, 2 cliques aqui. E vamos medir os miliamperes que estão passando pelo diodo Zener. Olha lá. Ó. Então, gente, quando você tem o diodo Zener trabalhando como regulador de tensão, se ninguém está consumindo a tensão que o diodo Zener está enviando, o único caminho para circular toda a corrente da malha é pelo diodo Zener. Então, ele vai absorver toda a corrente da malha por ele. Perfeito? E é exatamente isso que o Thiago falou. Professor, quando diz que a carga fantasma se refere ao circuito aberto? Exatamente, Thiago. Parabéns, meu querido. Ou seja, nós não temos ninguém consumindo essa tensão de 5 volts aqui. Lembrando que, quando a gente está falando de ninguém consumindo, por quê? Essa tensão de 5 está sendo enviada aqui nesse esquema eletrônico. Olha só que a gente está fazendo um estudo de esquema eletrônico show de bola aqui, gente. Olha só que legal. Então, essa tensão que o diodo Zener está mandando aqui, ó, está chegando no conector. E alguém está plugado nesse conector na placa eletrônica. Então, quem está plugado no conector vai receber 5 volts e aí vai ter um consumo de corrente vindo dessa malha. Mas se eu não pluguei nada aqui, toda a corrente estará passando pelo diodo Zener. Tá? Mas aí que fica a questão, David. Será que esse diodo Zener suporta essa corrente de 100 mA? Datasheet. E é por isso que teve a Masterclass 1 antes da Masterclass número 2. Então, quem não assistiu a Masterclass 1, eu vou deixar uma tela final aqui para a galera clicar e assistir para poder entender tudo que a gente está falando aqui, né, David? Sim, se localizar. Fala, por que eles estão falando
desse negócio dessa corrente de teste, isso tá... Exatamente. Então, gente, tudo tá na Masterclass número 1. Mas aí que fica a questão, David. Será que esse diodo Zener suporta essa corrente de 100 mA? E agora? Analisando a potência do Zener. E o segundo é analisando um parâmetro do datasheet que mostra a corrente máxima que ele pode regular. Perfeito? Vamos à primeira análise. Tá bom? Para a gente analisar a primeira análise, eu abri inclusive o bloco de notas aqui, ó, para a gente fazer algumas anotações. Considerando o diodo Zener um N4733A, que é um diodo Zener de 5V1 e 1 watt de potência, para eu saber o IZ max, eu vou pegar a potência do Zener e dividir pela tensão do Zener. Então, a corrente máxima que poderá passar por esse diodo Zener é uma corrente de 1 watt dividido por 5,1 volt. Correto, David? Correto. Então, calculando, vamos calcular. Vamos lá, vamos aqui com a galera. Vamos juntos, que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe. 1 dividido por 5,1, nós temos uma corrente máxima de quanto, David? 196 miliamperes. Perfeito, show. Então, como nós temos uma corrente máxima de IZ max de 196 miliamperes, uma pergunta, David. Pelo critério do IZ max, esse diodo está ok ou não? Tá ok. Ok, pois neste caso, a corrente máxima que circula pelo Zener é de 100 mA. Fechou? Opa! Então quer dizer que o projetista dessa placa e desse circuito eletrônico, considerando um diodo Zener naquele trecho de 1 watt, projetou legal. Pensou nisso. Pensou nisso. Que quando não tiver ninguém consumindo essa corrente, o diodo Zener vai passar por ele 100 mA, porém poderia passar até quanto? Poderia passar até quanto nesse caso aí? 196. Até 196 mil. Perfeito? Então, show de bola, incrível e sensacional. Legal? Agora tem um outro critério, gente. Legal? Então, eu vou colocar aqui, ó, inclusive o seguinte, tá? Que esse daqui é o critério, ó, critério da corrente máxima pela potência máxima. Tá bom? Beleza? Tem uma outra forma que você pode analisar o datasheet, que é o segundo critério. É o critério do IZM. O que é o IZM mesmo, David? É a corrente máxima que o diodo Zener consegue regular a uma temperatura de 50 graus Celsius. 50 graus Celsius. Ficou aqui mais. É 50 graus Celsius. Tá bom, gente? Beleza? O fato é o seguinte, gente. Que como que você faz para localizar? Como que você faz para localizar o IZM? Como que você faz para localizar o IZM no datasheet? Tá bom? Você abre o datasheet bonitinho. Ó, estou abrindo aqui o datasheet aqui para a galera, ó. E aí você vai procurar pela coluna do IZM,
que é a máxima corrente do Zener quando ele trabalhar como regulador. Legal? Então, se você analisar essa linha aqui, ó, olha lá, David. Qual é o IZM que esse cara permite aqui? 178. Aí sim. 178 miliampere, tá bom? E aí tem uma coisa muito interessante, pessoal, que é o seguinte, tá? Essa corrente IZM aqui, ela é uma corrente dimensionada, tá bom? Quando o diodo Zener vai trabalhar como regulador e quando ele é submetido a uma temperatura de 50 graus Celsius. Tá bom? Então, por que o IZM, né? Você deve estar se perguntando o seguinte, tá? Professor Rodolfo, mas por que o IZM é menor do que a corrente do Zener máximo que você calculou na teoria? Como que você responderia isso, David? Por que o IZM é menor do que a corrente máxima que passa pelo Zener? Ele estaria pensando numa questão de temperatura? Numa alteração de temperatura, na regulagem, colocando uma margem de segurança? Exatamente, é uma margem de segurança. Por quê, pessoal? Tipicamente, os datasheets, quando eles analisam o comportamento dos componentes eletrônicos, tá? Eles vão considerar a operação desses componentes numa temperatura ambiente de cerca de 25 graus. Então, 25 graus é uma temperatura que o datasheet usa como base para saber o comportamento do componente, em termos de condução de corrente, suportabilidade de tensão, entre outros critérios. Tá bom? O datasheet sempre vai falar qual é a condição que ele está colocando aquele parâmetro de funcionamento para você. Tá bom? O IZM, tá bom, gente? O IZM, inclusive, tá vendo aqui, o David? Olha só. Beleza? Então, essas características que ele está colocando aqui para a gente, ó, no datasheet, é com base numa temperatura de quanto, ó? É 25, né? 25 graus Celsius. Tá bom? Beleza? O IZM, ele coloca para você numa temperatura de 50 graus, por quê? Porque é numa condição onde quanto maior a temperatura, menor é a capacidade de condução de corrente dos dispositivos semicondutores. Então, olha só, o transistor, o diodo, o MOSFET, o IGBT, quanto maior a temperatura que está sobre eles, menor é a capacidade deles de condução de corrente. Menos potência eles podem fornecer na malha onde eles estão submetidos. E é por isso, né? Aí muita gente deve estar se perguntando assim, né, David? Professor, mas então é por isso que quanto mais as placas eletrônicas aquecem, mais os sistemas começam a travar? Mais as coisas começam a perder desempenho? Exatamente. Que quanto maior é a temperatura que está sobre o sistema eletrônico, mais depreciado está a sua característica de condução de corrente elétrica. Então, esse parâmetro IZM, ele considera, nesse caso, 178 mA como uma corrente elétrica numa margem de segurança máxima que esse cara vai regular se o sistema aquecer bastante. Perfeito? Então, se você desejar dimensionar o teu sistema para trabalhar numa máxima condução de corrente com o diodo Zener como regulador, considerando um aquecimento, qual parâmetro que você vai olhar do datasheet? IZM. Tá bom? Não, professor, por exemplo, eu garanto que no meu circuito eu vou ter 25 graus Celsius, David. Eu vou ter lá uma refrigeração, eu vou ter um sistema climatizado a 25. Posso trabalhar com IZMax? Um pouco abaixo. Porque sempre quando você trabalha um componente no limite, a chance de ele vir a ter um problema é muito maior. Mas já vai chegar a um valor próximo a 190 mA. Tá bom? Mas se quiser levar em consideração as tolerâncias de temperatura,
usa o IZMax, aliás, usa o IZM, que é a corrente máxima como regulador que o datasheet sugere, no máximo a temperatura ambiente de 50 graus Celsius, que vai estar muito mais seguro o teu sistema, tá bom? Beleza? Então, você sabia disso aí, David? Não. Então, isso é muito importante, porque a gente consegue dimensionar os nossos circuitos com o diodo Zener com muito mais segurança. Tá bom? Então, pelo critério do IZM, legal? O IZM disse para nós que 178, né? 178 miliampere é a corrente máxima que esse cara pode trabalhar com uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, pelo critério do nosso IZM, o diodo está ok também. Porque a corrente que passa por ele é uma corrente de 100 miliampere. Tá bom? A gente está mostrando aqui para vocês, pessoal, que esse é o diferencial de quem aprende eletrônica a partir do zero. De quem cria a sua base estruturada, para depois alavancar mais em conhecimentos avançados. E quando você aprende e tem uma base sólida, tudo que está naquele esquema eletrônico mais avançado, você consegue enxergar com outros olhos, com uma outra forma de poder entender como as coisas funcionam, tá? Se, David, nós descobrimos que nós temos aqui, nesse caso, 100 miliampere, máximo que esse Zener que esse resistor está permitindo, e que esse Zener, para ele funcionar, ele precisa de, no mínimo aqui, ó, 19,6, desses 100, 19,6 vai descer para o Zener, no mínimo para funcionar, e o restante poderá ir para a fonte de 5 volts, para que os dispositivos possam consumir, então, essa corrente e funcionar com sucesso. Então, a corrente mínima do Zener é 19,6, o resto do 100 pode ir para a fonte de 5 volts, que não vai ter problema nenhum, o Zener vai continuar funcionando com sucesso. Perfeito? Então, a resposta é a corrente máxima que pode ir para a fonte de 5 volts é a corrente total de entrada menos a corrente mínima do Zener. Então, vamos anotar isso no bloco de notas para ficar bem detalhado aqui para a galera. Tá bom? Porque daí a galera pode tirar um print. Legal? Vamos lá, ó. Vamos lá. Qual é a corrente máxima que poderá ser destinada para a fonte de 5 volts neste esquema? Então, resposta: I 5 volts é igual a corrente do resistor menos a corrente do Zener mínima. Então, a corrente dos 5 volts é igual a 100 miliampere que está entrando pelo resistor do Zener menos a corrente mínima do Zener, que é de 19,6 miliampere. Então, a corrente dos 5 volts é igual a 100 menos dá 80 e 80,4. 80,4 miliampere. Perfeito? Então, essa é a resposta que o David fez no minuto número 1 dessa live. Qual é a corrente máxima que poderá circular pela malha da fonte de 5 volts? É 80,4 miliampere. Ou seja, eu posso conectar nessa fonte um circuito digital, um sistema microcontrolado, um sistema de automação, um circuito que vai fazer toda a gestão de um funcionamento do sistema que tenha 5 volts de trabalho e, no máximo, 80,4 miliampere. Fechou? Essa é a resposta para essa pergunta. E para a gente finalizar essa Masterclass, pessoal, vamos fazer aqui uma análise rápida para tirar a prova real disso aqui, tá bom? Beleza? Então, se a carga, se a carga pode ter um consumo de 80,4 miliampere, qual que é a tensão dessa carga aqui mesmo, David? 5,1. Ou no esquema 5,2 ali, né, que tá dando no 5,1. 5,1. Legal? 5,1. A pergunta é, qual é a resistência dessa carga? Como que a gente faz para calcular, David?
Lei de Ohm. Lei de É a Ohm, famosa... tensão sobre corrente. Exatamente, a famosa lei de Ohm, tá vendo? E acredite, David, que tem muita gente que fala, lei de Ohm, lei de Kirchhoff, isso daí é tudo teoria, isso é tudo balela, isso é tudo Nutella. Negócio raiz mesmo é sair trocando componente, é medir com multímetro, gente, lei de Ohm, lei de Kirchhoff são as coisas mais sagradas no fantástico mundo da eletrônica, tá? Mas tudo isso quando você consegue materializar o conhecimento do jeito que a gente está fazendo aqui, tá? Beleza? Então, 5,1 dividido por 0,0804. Tá bom? 0,0804. Se você pegar a vírgula e deslocar 3 casas para a direita, vai dar 80,4 mA, tá? Então, a nossa carga teria uma resistência de 63,43 ohms. É a resistência que ela teria para tornar esse consumo de corrente o mais real possível. Então, anota aqui para mim no campo de comentários, pessoal, que a resistência, vamos ver quem está participando. Resistência da carga, nesse caso, é de 63,43 ohms. Tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa não se perder e está cada vez mais documentando o que a gente está fazendo. 63,43. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos até o nosso software Proteus. Legal. E aqui no software nós vamos colocar uma carga de 63,43, consumindo essa tensão em paralelo com o Zener. Aí, beleza. Então, gente, nós temos aqui, olha só que lindo, maravilhoso e sensacional. Tá bom? Isso é muito bom, gente. Isso é muito massa, tá? Então, qual é a corrente do Zener aqui, David? Zener 19,6 miliamperes. Exatamente. Então, 19,6 é a corrente mínima, né? Do nosso querido e amado diodo Zener. E aí, nós temos aqui o nosso querido resistor de carga com um consumo aí de 81,2 miliamperes. Se a gente somar o 81,2 com o 19,6, automaticamente vai dar um valor bem próximo aos nossos 101 mA que estão entrando. Então, toda corrente que entra no nó é igual à somatória das correntes que saem do nó. Perfeito? Mas por que não deu exato? Por causa dos fatores de arredondamento. E uma outra coisa também que eu estava percebendo agora que aconteceu, quando a gente coloca dois consumos em paralelo, a resistência total diminui. E com isso, o fornecimento lá no resistor vai aumentar. Então não é mais 100, ó, lá está 101. Então perfeito. Mais a lei de Ohm aí, ó. Subiu aqui 1 mA. Esse 1 mA vai se dividir aqui e automaticamente sobe um pouquinho aqui a corrente da carga, né? Muitas pessoas perguntam assim, né, David? Pô, por que sem carga? Por que sem carga eu tenho uma tensão maior na saída, ó, que é 5,2, e com carga, ou seja, com carga consumindo, nós temos uma tensão menor. Por que a tensão abaixa, né, David? Porque quando colocamos a carga, não diminuiu drasticamente a corrente do Zener, David? Uhum. Se a gente diminui muito a corrente que passa pelo Zener, também diminui a tensão de Zener. Olha só que interessante. Quanto menor é a corrente que passa pelo Zener, menor será a tensão de Zener. E quanto maior é a corrente que passa pelo Zener, maior tende a ser a tensão de Zener. Vamos fazer um teste rapidinho aqui. Ó. Lembra que esse cara aqui, que esse Zener, ele suporta cerca de até 196 mA? Uhum. Né? Ou seja, dá para quase que dobrar essa corrente aqui, que ele é gente boa, ele aguenta, né? O cara está preparado. Ele está preparado. Para a gente dobrar essa corrente, o que eu vou fazer com essa resistência? Vou diminuir ela pela metade. Quero nem saber. Vou colocar aqui... Estourar tudo agora. Quero nem saber. Vou colocar 34.
ao invés de 68, tá? Olha lá que interessante, David. Se a gente aumenta a corrente que passa pelo Zener, o que aconteceu com a tensão aqui? Subiu. Subiu. Então, quanto maior a corrente que passa pelo Zener, maior é a tensão de Zener. Se você deixa a corrente do Zener próxima ao mínimo, vai abaixar a tensão de Zener. Então, quando a gente... lembra sempre, do jeito que está aqui, está com 5,23. Vamos plugar a carga. Plugou a carga, tende a ter um consumo de corrente na carga, desvia o fluxo de corrente para o Zener. Como diminui a corrente do Zener, diminui a tensão de saída. Então, é por isso que quanto maior é a carga, quanto maior o consumo da fonte de alimentação, menor é a tensão de saída. E quanto menor é o consumo, mais a tensão tende a flutuar para o âmbito mais positivo. Tá bom, gente? É por isso que muitas das vezes você tem uma fonte de alimentação com um nível quando está em aberto, um nível quando está em aberto, e um nível quando está em plena carga. Em plena carga tende a sempre ser o mais próximo possível do que a fonte tem que fornecer. 5 volts, 12 volts, enfim. E aí quando você tira a carga, ela tende a flutuar um pouquinho mais para cima. A questão é assim, será que esse resistor aí do esquema, ele está com a potência certa? No esquema eletrônico está falando que ele suporta quanto? 2 watts. Acho que 2 watts, é. É 2 watts, tá bom? No sistema que a gente está analisando, nós temos uma tensão de 6,85 volts sobre ele e uma corrente de 100 mA. Tá bom? Como que eu calculo a potência que está sobre esse resistor? Aplicando mais uma vez os conceitos da lei de Ohm. Então vamos lá. Como é que eu calculo a potência? Tensão vezes corrente. Tensão, 6,85. Corrente, 100 mili, que é 0,1 ampere. Então, a potência que está sobre esse resistor é de 685 miliwatt. Como a potência que está sobre esse resistor é de 685 miliwatt e, segundo o esquema eletrônico, ele suporta 2 watts de potência, esse resistor vai trabalhar de forma incrível, show de bola e espetacular. Fechou? Professor, uma dúvida. Mas vamos supor que o meu diodo Zener entrou em curto. Será que esse resistor vai torrar ou não vai? Se esse diodo Zener entrar em curto, qual é a tensão que vai ficar sobre ele? Diodo Zener 0. Exatamente. É um curto, é um fio. Exatamente. Agora vai tudo lá pro resistor. Ele vai ser o cara que vai segurar sozinho. Exatamente. O Zener falou, meu amigo, abri as pernas, já era. O pessoal, só que o David é um cara muito chato, porque na verdade é assim, né? Esse já ia ser o assunto da próxima Masterclass. Então deixa pra próxima live. Então fica um gostinho de quero mais. Tá bom? Pronto. O que vocês acham, pessoal? Fala agora ou deixa pra próxima? E agora, David? Agora você colocou na saia justa aqui, Não, tem que perguntar pra galera se a galera tem mais 1 hora. Entendeu? Porque daí só para responder que você vai... Beleza? Não, vamos fazer o seguinte. Se essa Masterclass aqui tiver pelo menos 1000 likes, eu vou ser exigente, não quero nem saber. Se essa Masterclass chegar a 1000 likes, nós vamos fazer a continuação da Masterclass sobre o diodo Zener. A gente vai falar sobre o diodo Zener em curto, diodo Zener em aberto, tudo isso e muito mais, tá bom? E é por isso que toda a galera tem que deixar o like, porque quem deixar o like vai garantir a nossa próxima Masterclass. Fechou? Tá bom? Um e-book gratuito de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar esse mundo da eletrônica partindo do zero de forma sensacional. Tá bom? E-book gratuito. Só clicar, deixar o e-mail aqui e baixar. E se você quiser turbinar sua bancada de eletrônica, é a loja eletronicafácil.com.br com todos os produtos. Loja eletronicafácil.com.br. Tá bom? Isso me lembrou o Fábio, hein? É. Fábio Rezende. Fábio Rezende.
Todos os produtos para a área de eletrônica estão na loja eletronicafácil.com.br, tá bom?